Estou aqui diante do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 9, que está escrito: havia nesta mesma cidade um homem chamado Simão, que há muito tempo praticava a magia, impressionava o povo de Samaria, fazendo-se passar por pessoas importantes. Todos, pequenos e grandes, davam ouvido a ele, dizendo: este homem é o poder de Deus. Simão, o mágico muito conhecido, dentro da história bíblica e também das histórias extra-bíblicas. Simão, natural de Samaria, era samaritano, nasceu na aldeia chamada Gita, e Simão, ele se envolveu com uma ex-prostituta chamada de Helena, e ele veio a se juntar, com essa mulher. E essa mulher também, ela passou ao influenciá-lo em muitas coisas, ao contrário à palavra de Deus. Desde que Simão, ele por ter sido educado em Alexandria, no Egito, chegou a estudar juntamente com João Batista, e foi educado em vários idiomas, veio aprender vários idiomas. Este homem tinha tudo para ser uma pessoa exemplar. Mas sabemos que muitas das escolhas que as pessoas fazem são escolhas ao contrário à vontade de Deus. Simão, ele passou a se envolver-se com magia negra, com bruxaria, com espiritismo, com macumba. Ele passou a invocar a pessoas mortas, a nome de pessoas que já tinham morrido. Ele passou a crer na reencarnação. Ele passou a se envolver com idolatria, com vários tipos de coisa que são o contrário à palavra de Deus. E ele passou a ser muito conhecido em Samaria, este homem chamado de Simão. Ele praticava mágicas, juntamente com tua esposa chamada de Helena. E Simão, ele passou a dizer que ele era o próprio Messias reencarnado. Ele passou a dizer que era usado pelo poder de Deus, pelo Deus eterno. Ele enganava as pessoas. Capítulo 24, versículo 4 de São Mateus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele era um homem, amados irmãos, que enganava as pessoas. Ele era tão usado pelo inimigo, pelo diabo, que ele chegou a fazer uma serpente de bronze se mover. Era um homem que dizia que se fosse um dia morto, ele não queria ser morto, ou seja, ele preferia ser enterrado vivo para ressuscitar ao terceiro dia. Ele enganava as pessoas desde pequenos, desde jovem, desde adulto, anciões, pessoas de várias classes. Uma certa feita, Tibério, imperador da época, chegou a chamá-lo, E quando Simão chega ali diante o imperador fica cego após olhar para Simão. Não só o imperador, mas também aquelas pessoas que estavam ali ao lado do imperador ficaram também cegos
pelo engano de Simão, pelo engano de Satanás. Este homem, ele enganava as pessoas com vários tipos de magias. Uma certa feita, ele estava ali diante várias imagens de escultura, como a de Diana dos Efésios, chamada de deusa de Diana, a dos Efésios, vários tipos de imagem de escultura. Ele olhava para aquelas imagens, e aquelas imagens de escultura se moviam diante das pessoas. Muitas pessoas estavam tendo Simão como um deus naquela época. Pessoas de vários locais vinham para se consultar, para ouvi-lo, porque o diabo o enganava, não só a ele, não só a esposa, mas também as pessoas de Samaria. Pessoas de várias localidades o procuravam, pessoas como de Roma. As pessoas de Roma ouviram falar de Simão e mandaram chamá-lo. Quando Simão chega até Roma, ali andando nas ruas de Roma, ele flutua diante das pessoas, e as pessoas passam a idolatrá-lo, passa até mesmo a se curvá-lo, a se ajoelharem diante de Simão, diante de tanto engano, a qual o diabo enganava as pessoas através de Simão. Ele, uma certa feita, ele mandou chamar algumas pessoas e levarem ele até um penáculo, dizendo ele que se ele se lançasse daquele pináculo, ele iria flutuar no ar diante de todas as pessoas que estavam ali diante, ali para vê-lo. Ele não iria morrer. Este homem enganava as pessoas de várias maneiras. Capítulo 11, 14 de 2 Coríntios diz que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas esse homem, ele não se converteu a Jesus Cristo. Segundo a história, esse homem veio a morrer de suicídio. Ele veio a perecer. Ele tinha até confessado o nome de Jesus Cristo diante de Filipe, diante de Pedro, diante de João, a qual estavam ali na ocasião em Samaria, numa grande pregação de Filipe, a qual pessoas que outrora seguiam a Simão, o mágico, passaram a se converter, a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Este homem, amados irmãos, ele enganou por vários tempos, em várias localidades, ele enganou as pessoas, mas nada podemos contra a verdade. Capítulo 8, 32 de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 17, versículo 17 de João diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Disse Paulo também essas palavras, né? Jesus ali orando, no capítulo 17, versículo 17 de João, ele falou: santificai-vos na verdade, porque tua palavra é a verdade. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, falou essas palavras: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade que prevalece, a verdade da palavra, a verdade das escrituras. Esse mágico, ele enganou várias pessoas em Samaria, várias pessoas em Roma, em várias localidades, mas foi envergonhado através do Evangelho, através da palavra genuína, através da palavra santa, da palavra eterna. E ele, após ter confessado o nome do Senhor diante dos homens, mas não se converteu, e por isso pereceu, por isso morreu, juntamente com tua esposa chamada de Helena. E o fim daquelas pessoas que usam de engano é o lago de fogo
é o inferno. Sabemos que a feitiçaria, capítulo de número 5, versículo 20, os que praticam a feitiçaria, disse Paulo aos Gálatas, não herdarão o reino de Deus. Então, todos que seguem a feitiçaria, ao espiritismo, à idolatria, a todo tipo de pecado, se não se arrependerem, se não se converterem, irão passar a eternidade no lago de fogo. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui essas palavras, fica aqui esse momento com essas palavras. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.